saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. Onde tivemos ali na Assembleia de Deus nos Patos, foi uma bênção de Deus. O que Deus fez por nós ali naquele lugar foi muito lindo, tremendo e maravilhoso. Também quero agradecer muito a Deus pela vida das pessoas que nos visitam essa noite. A irmã Isadora, o Ricardo, a Crislane, que vieram com o irmão André, que estão ali atrás. Vieram nos fazer essa visita, é lá de Horizonte, né? Vieram nos fazer essa visita, vieram visitar a casa, a mãe, o pai do irmão André. Ficaram aqui para o culto. Estou muito feliz por conhecer você, meu irmão. Você e sua esposa e a irmã da Dora, que está ali atrás. E também a irmã Eliane, que veio com a irmã Wanda. Cadê a irmã Eliane? Está ali atrás. Glória a Jesus pela sua vida, meu irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Versículo de número 19 até o versículo de número 22. Amém? Capítulo 4, versículo 19 ao 22 diz assim: Mas Pedro e João, respondendo-lhes, disseram: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que o próprio Deus? Porque não podemos ficar calados, ou não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então eles, ameaçando-os, soltaram, e não achando motivo algum para castigá-los por causa do povo, porque todas as pessoas glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Ora, o homem que tinha sido curado tinha 40 anos, e o milagre que foi operado foi um milagre de cura. Diga assim comigo: eu não posso ficar calado, porque eu tenho ouvido e eu tenho visto tudo que o meu Deus tem feito. Você pode se assentar em nome de Jesus. É muito observador o que esse texto nos ensina no final do capítulo de número 4. O final do capítulo de número 4 vai falar sobre a unidade do corpo da igreja, quando diz que todas as pessoas tinham todas as coisas em comum. O versículo de número 32 diz que da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que coisa alguma era própria sua, mas todas as coisas eram comum para todos. O povo vivia em unidade na igreja, em perseverança constante. E o final do capítulo 4 registra que o povo vivia na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo operava, fazia, abençoava, derramava os seus dons no meio do povo, a ponto de todos eles, alguns mais conduzidos pela intimidade do Espírito Santo, vender suas próprias propriedades para ajudar os seus irmãos na fé. A Bíblia diz no versículo de número 36 do capítulo de número 4 que José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, tendo ele vindo de Chipre, como se tivesse um campo, vendeu e trouxe tudo aquilo que tinha adquirido com a venda do campo, e lançou aos pés dos apóstolos para que ajudasse a manter a obra.
Nós vemos que Barnabé aqui vai ter uma atitude de fé, vai vender algo que é seu, para investir na obra que ele acredita, para investir naquilo que ele tem agora por garantia, que ele tem por certeza de que Deus está no meio daquele povo que confessou Jesus como autor e consumador da sua fé. Vemos também que Ananias e Safira, alguém que está no meio do povo não convertido por completo, vê Barnabé vendendo sua propriedade, lançando aos pés dos discípulos em ato profético de fé, dizendo: eu acredito que é Deus que está regendo esse povo. Ananias e Safira também vai querer agir da mesma forma, vende uma propriedade exclusiva sua, e agora vão oferecer por oferta aos pés dos apóstolos tudo aquilo que eles dizem que adquiriram com a venda do terreno. Só que eles mentem, eles ficam com a parte para si daquilo que foi adquirido. E diz também que da mesma forma que agora Ananias vai entregar aos pés do apóstolo Pedro, dizendo: é isso que temos adquirido com a venda daquilo que é nosso. Nós queremos também fazer a mesma coisa que Barnabé também fez. Queremos ter a mesma fé, e também queremos honrar com a mesma atitude de fé como Barnabé também honrou a igreja. Diz que Pedro repreende Ananias e diz que ali ele morreu. Quando chega sua esposa Safira, diz que ela chega com a mesma conversa, falando, dizendo, preparada, o mesmo jargão que havia preparado com seu marido, dizendo: nós adquirimos isso com a propriedade tal que foi vendida. E diz que eles morreram ali no mesmo instante. Antes deles morrerem, diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz o versículo de número 4, que Pedro repreende. Pedro representa a palavra, Pedro representa a voz da pregação nos dias da igreja. Pedro representa a verdade proclamada no dia da igreja. Pedro representa o evangelho proclamado no dia da igreja. No versículo de número 4 de Atos capítulo 5 está dizendo que Pedro diz para uma família agora que está sendo construída à base da mentira, dizendo: olha, vocês não mentiram para mim, vocês não mentiram para homens, mas vocês mentiram para o próprio Deus, vocês mentiram para o Espírito Santo. Vocês não mentiram a homens, mas vocês mentiram ao próprio Deus da igreja. E diz que ali eles morrem. Passado algum tempo, diz o versículo de número 6, que levantando-se alguns jovens, cobriram os corpos e transportaram-os, tiraram, levantaram para fora e os sepultaram em um lugar afastado. Vemos que quando o Espírito Santo trabalhava no meio da igreja, tanto Deus usava os mais velhos como Pedro, como Deus também usava os mais novos que ainda não tinham nomes construídos. Quando Deus está trabalhando no meio da igreja, Ele usa quem já é usado. E quando Deus também está trabalhando no meio da igreja, Deus também usa aquele que está sendo começado a usar por Ele. Quando o Espírito Santo está pairando no meio do povo de Deus, quando existe presença do Espírito Santo no meio do corpo, Deus vai usar Pedro, Deus vai usar João, Deus vai usar os jovens, Deus vai usar os apóstolos, Deus vai usar os discípulos, Deus vai usar os anciões, Deus vai usar a todos. Para todos Deus tem uma chamada específica no corpo da igreja. E diz que Deus usa os jovens. Os jovens os levantam e levam os corpos para fora da igreja. E diz que nesse texto de Atos capítulo de número 4, tanto João como Pedro estão sendo interrogados por simplesmente uma cura que é realizada na vida de um homem que precisava ser curado. O capítulo de número 4, ora lido por nós, que começa no versículo de número 19, que vai até adiante, diz que eles estão sendo interrogados pelo tribunal judaico da época, que é o Sinédrio, por uma cura que acontece no capítulo de número 3. O capítulo de número 4 está interligado no capítulo de número 3. Quando nós sabemos que existe um coxo,
em uma porta formosa, a porta principal de entrada do templo. E diz que esse homem é coxo de nascença, Atos capítulo 3. E diz que ele era colocado, versículo de número 2, leia comigo 2. Atos 3, versículo 2 diz: ele era levado, ele era colocado, um homem coxo de nascença, a qual a cada dia era lançado, era colocado à porta do templo, em uma porta chamada Formosa, para que ali pedisse esmolas àqueles que entravam ali ao templo. Sabemos que existe um templo, sabemos que existe uma casa, sabemos que existe um lugar para adorar, sabemos que existe um lugar de ajuntamento, de adoração. Sabemos que existe um lugar onde as pessoas buscam as suas necessidades, mas também existe um empecilho que impede daqueles que também precisam adentrar esse mesmo templo. É verdade que existe um ambiente onde as pessoas se reúnem para buscar a face daquele Jesus que foi crucificado, mas também existe uma barreira espiritual, existe uma barreira tradicional e ideológica que impede daqueles que precisam receber, adorar, apresentar seu coração a Deus, de adentrar as portas que agora foi estabelecida como ali um empecilho. E diz que nesse mesmo período, 12 discípulos que conviveram com Jesus, que andaram com Jesus, que participaram do milagre que Jesus havia feito, que comeram do pão que Jesus havia multiplicado, que beberam da água que Jesus havia mandado beber. Porque quem anda com Jesus, quem come do pão que Ele dá, nunca mais é o mesmo. Quem bebe da água que Jesus nos manda beber, também nunca mais é a mesma. Você está aqui essa noite, nós sabemos que não é por mera coincidência, porque Ele nos alimentou com o seu pão e também nos abasteceu com a sua água. Nós que éramos sedentos no mundo e que vivíamos nos desertos totalmente vazios e sem direções, Ele nos atraiu e nos fez com que existisse mananciais e águas vivas no meio do deserto. Ele também nos alimentou com o seu pão, e agora nós somos totalmente plenos, abastecidos com a sua palavra. Quem entende aqui essa noite que eu estou pregando, pelo amor de Deus, abra a tua boquinha, começa a aquecer teu coração, começa a glorificar a Deus, porque Ele saciou a tua sede e tem matado a tua fome até a noite de hoje. Diz que existe um coxo, existe um templo, existe uma porta, existe alguém que precisa, existe um lugar onde as pessoas estão dentro deles, que oticamente falando, humanamente falando, quem já está dentro desse ambiente, quem já está dentro desse templo, é porque é melhor do que aquele que está na porta. Quem está dentro do templo aparentemente é melhor do que aquele que mendiga do lado de fora. Quem entra e tem liberdade para cultuar do lado de dentro, aparentemente a tradição nos ensina, o costume aponta que é melhor do que aquele que está na porta a mendigar. Só que existia uma grande diferença. Existia um coração de um homem, e dentro de um homem existia um coração de alguém que não almejava simplesmente por estar do lado de dentro do templo, mas que almejava de verdade receber alguma coisa. A Bíblia diz que quando o coxo se encontra com Pedro e João, diz que ele pede uma esmola, ele pede uma ajuda, ele pede um auxílio. E diz que Pedro fita os olhos naquele homem que precisa. Quem precisa receber alguma coisa de Deus aqui essa noite? Todos nós precisamos. E diz que quando ele olhava para Pedro, Pedro olhava para ele, João olhava para ele, diz a Bíblia que ele almejava, esperara receber alguma coisa de Pedro e João. A Bíblia não diz quantas vezes ele havia pedido. A Bíblia não diz quantas vezes ele havia estado naquele lugar.
Mas a Bíblia é bem enfática que diz que ele esperava receber alguma coisa daquele a qual ele estava pedindo. No reino de Deus nós temos que saber o que nós pedimos, e no reino de Deus nós temos que saber a quem nós estamos pedindo aquilo que nós tanto precisamos aqui essa noite. Eu quero dizer a você que Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o tamanho da minha necessidade, Ele sabe da tua necessidade também. Mas eu quero dizer para você que é tempo de nós inclinarmos os nossos olhos e o nosso coração para cima. Ei, a posição de um coxo, de um paralítico, é uma posição abaixo nas escadarias do templo, mas automaticamente ele está olhando para Pedro e João, que estão um pouco acima deles. Eu quero lembrar a você que tudo aquilo que nós precisamos não vem das escadarias para baixo, simplesmente vem daqueles que estão acima, daqueles que já estão com Cristo. Só quem está com Cristo aqui essa noite, eu quero dizer para você que o que você precisa está além de você, está acima de você, está mais alto do que você está. Se nós precisamos receber alguma coisa de Deus aqui essa noite, nós temos que começar a olhar para cima e inclinar o nosso coração para o alto. Existia duas opções para aquele homem: olhar para as escadarias abaixo e olhar para aqueles que estavam a degraus acima. Eu vejo um coração humilde nesse homem. Eu vejo ele pedindo porque precisa. Eu vejo ele estando ali porque precisa. Eu vejo ele estando na porta porque a porta é o limite a qual ele pode entrar. Se você está vivendo uma fase não tão boa que você queria viver, agarre essa palavra essa noite. Talvez seja o processo da porta, seja o limite, seja a estação, seja o momento, seja o momento temporâneo, o momento certo que você tem que viver o momento da porta. Mas eu lendo a Bíblia, estudando secularmente para pregar esse texto, eu não vejo o homem descendo mais do que já o colocam ele. Certamente a Bíblia diz que ele era levado, conduzido por alguém até a porta. Você está aqui essa noite, talvez sua vida não esteja boa, tem épocas na nossa vida que não está como a gente planejou que estivesse, mas nunca se esqueça disso. Se você está aqui vivo esperando receber alguma coisa, se você está vivendo a fase da porta, dê glórias a Deus pela fase que você está vivendo. Sabe por quê? Porque alguém te trouxe até esse lugar, alguém te conduziu até esse lugar. Talvez você queria estar mais lá dentro, talvez você queria estar mais a fundo, mas alguém te colocou na porta. Eu quero lembrar você que a porta não é o final de todas as coisas, a porta não é o limite de todas as coisas, e a porta não é o lugar simplesmente onde eu irei passar a eternidade. A porta não é o lugar onde simplesmente Deus quer que eu esteja. Existe um lugar além do véu, existe um lugar além da porta, existe um lugar além do ato. Eu quero lembrar você que a porta já é o começo de tudo. Você lembra quando Paulo diz: eu não sei mais o que é que eu faço da minha vida, eu não sei se eu morro ou se eu vivo por Cristo. Se eu viver, glórias a Ele. Se eu viver é por Ele. Se eu viver é porque Ele quer que eu viva. Mas se eu morrer por Ele, eu ainda considero como lucro. Eu quero dizer para você que ainda tem um limite para que nós possamos adentrar no santo lugar de relacionamento com Deus. E sabe por que esse homem vivia na porta? Porque ele tinha um defeito. Mas a porta era o último lugar onde alguém com defeito era permitido ficar. Era o lugar mais próximo do lugar sagrado, onde alguém com defeito, com falha, poderia ficar. Quem não tem defeito aqui? Todos nós temos defeitos, todos nós temos falha. Mas nem por isso, por meus defeitos e por minhas falhas, eu me afastarei mais ainda do que me é permitido ficar.
eu irei me aproximar do santo lugar, eu irei ficar perto da porta, porque eu sei que Deus almeja e Deus olha, Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, e Deus sonda e conhece nossos corações. Ele sabe o que está no teu peito, Ele sabe simplesmente que você não quer o sustento de hoje. Ei, Deus sabe que você não quer o sustento de agora. Talvez esse homem pedisse esmolas, mas a intenção do seu coração não era viver de migalhas, viver de esmolas, não. Talvez a intenção do coração desse homem era trabalhar, adquirir os seus próprios recursos, talvez cuidar de seus pais que possivelmente fossem vivos, voltar talvez para sua família. Talvez fosse essa a intenção do seu coração. Eu quero lembrar você que a porta ainda não é o final da nossa história. Eu quero lembrar você que a porta é o lugar mais próximo que o nosso pecado nos permite nos aproximar de Deus. Só que eu quero lembrar uma coisa para você: Deus vai enviar pessoas para nos levar mais para dentro. Deus vai enviar João, Deus vai levantar Pedro para nos ensinar que existe um lugar melhor do que eu estou vivendo com Deus. Deus vai enviar pessoas para nos lembrar que existe um lugar que é muito melhor do lugar que eu estou vivendo agora. Deus vai colocar pessoas na tua vida para nos ensinar que existe um lugar melhor, muito melhor do que nós estamos vivendo agora. Se você pensa que já tem relacionamento com Deus, é porque nunca você teve a oportunidade de entrar mais dentro. A Bíblia diz no versículo de número 22 do capítulo 4: e o homem que fora curado tinha 40 anos de idade. Diga comigo: e o homem que foi curado tinha 40 anos de idade. Que versículo tremendo. Por que que o Dr. Lucas perdeu tempo, gastou papel, tinta, dizendo que o homem foi curado com 40 anos de idade? O homem que deixou de ser coxo para ser homem livre, para ser homem salvo, para ser homem com suas próprias diretrizes, para ser homem de Deus agora. Por que que a Bíblia, por que que Lucas perde tempo para dizer que a sua idade era de 40 anos quando ele foi curado? Na etimologia bíblica nós sabemos que todo número na Bíblia tem um significado, e o número 40 é o número da provação. O número 40 é o número do deserto. O número 40 é o número da dificuldade. O número 40 é o número do processo. Quando a Bíblia faz questão de dizer que ele tem 40 anos, a Bíblia está enfatizando que havia terminado um tempo de processo, havia terminado um tempo de deserto, havia terminado um tempo de sofrimento, havia terminado um tempo de escassez. 40 anos havia se rompido a história maligna. 40 anos havia terminado um ciclo. 40 anos havia ficado uma história velha para trás. 40 anos havia estabelecido um novo começo. 40 anos significa que ele havia terminado e começado nova todas as coisas. 40 anos significa que Deus chegou na vida dele. 40 anos significa que tudo acabou e tudo se fez novo. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu quero dizer para você que você pode até estar na porta, mas existe um começo, meio e um final. Existe uma trajetória a ser cumprida. E talvez a porta seja o teu lugar agora, mas no final de tudo, a porta vai fazer parte da história que Deus estabeleceu no final de todas as coisas. Ele tem 40 anos quando ele recebe a cura. A Bíblia está nos ensinando, mostrando sua idade, que com 40 anos ele foi curado, e da agora para frente ele iria fazer notoriamente muito simples: 41, 42, 43. A Bíblia diz que ele é coxo de nascença, nunca andou, mas com 40 anos
Da agora para frente, 41, 42, 43, 44, 50, 55, 56, 60, 70, 80, 90, não sei. Foi a primeira vez que ele aprendeu a andar como criança. Eu quero lembrar você, queria que você levantasse a mão para cima. É tempo de nós aprendermos a andar. É tempo de nós sermos erguidos pelo poder da mão de Pedro. A mão direita de Pedro representa a mão que resgata, representa a mão que levanta, representa o poder de Deus manifestado. Aquele moço foi criança um dia, mas nunca aprendeu a andar. Mas depois de homem, depois de adulto, depois de um coração amadurecido, agora sim ele aprendeu a andar de verdade. Eu ministro sobre a tua vida essa noite. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei qual a idade que você tem agora. Talvez nunca você aprendeu a servir a Deus, mas eu quero lembrar você que você está numa igreja onde Deus tem uma promessa de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero lembrar você que é tempo de você começar a andar, é tempo de você começar a erguer a cabeça, é tempo de você começar a firmar os tornozelos. Deus vai firmar os teus pés, Deus vai levantar em você de novo para começar a caminhar. Se você desaprendeu como andava, você vai aprender de novo. Depois de velho começou a andar. Nunca é tarde para nós começarmos a aprender a andar com Cristo. Quando eu aceitei Jesus com 21 anos, vindo do mundo das drogas, depois de perder muitos amigos meus, depois de decepcionar muitas pessoas da minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas duas avós que já morreram, depois de eu decepcionar por muitas vezes, com 21 anos depois que eu conheci a Cristo, eu me martirizava dizendo: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi com esse negócio de ser garotão. Quanto tempo eu perdi pensando que eu era feliz. E quando aceitei Jesus, eu vi que tudo que eu precisava era Ele. Tudo que me saciava era Ele. Tudo que eu carecia estava nele. Quando eu passei 1 ano e 8 meses desempregado, faltava quase tudo. Já disse aqui, eu tenho que pontuar. A Josi ia comer nos pais dela, eu ia jantar, almoçar na minha mãe e meu pai, e ela já ia comer, jantar nos pais dela. Faltava quase tudo. Não tinha dinheiro mais para abastecer a moto, nem para ir para os cultos da igreja. Faltava tudo. Passei muito tempo sem comprar roupa para mim e para ela. Eu que ganhava dinheiro muito, dava roupa a ela toda quinzena, comprava roupa para mim, comprava chinela Kenner, comprava aquelas roupas short da Ciclone. Quem foi do mundo sabe tudo que eu queria eu comprava. Era naquela época do V3, o celular V3, eu sou bem velho, viu? Aí comprei V3 para mim, comprei celular para ela no mundo. Aí quando eu aceitei Jesus, começou a faltar as coisas, humanamente falando, que eu precisava. Aí um dia, enquanto eu orava de madrugada em casa, num quartinho bem pequenininho perto do banheiro, o Espírito Santo soprou no meu ouvido e disse: filho, eu sou tudo em tua vida. Tu já prestou atenção que meu a tudo que tem te faltado, não tem te faltado fogo no teu coração. Ei, eu quero lembrar você que pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar fogo no teu coração. Não pode faltar chama do Espírito Santo no teu coração. Pode faltar qualquer coisa, pode faltar saúde, pode faltar emprego, pode faltar os amigos, pode faltar a esposa, pode faltar a mulher, pode faltar compreensão, pode faltar amizade, mas o Espírito Santo de Deus vai estar sempre lá. O Espírito Santo de Deus vai estar sempre com você. Com 40 anos esse homem aprendeu aqui o que era ser criança de novo. Quem é pai e mãe aqui sabe, quando o seu filho começa a dar os primeiros passos, existe uma alegria imensa do pai e da mãe. Existe uma satisfação tremenda de um pai e de uma mãe. Eu fico olhando para esse homem. Diz o versículo de número 8. Leia comigo o versículo 8. Atos capítulo 3.
E ele, dando um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E depois de ter dado um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Não tem alegria maior de um pai ou de uma mãe de ver o seu filho dando os primeiros passos. Para onde foi que ele entrou depois que foi curado? O templo. Para onde foi que ele entrou depois de receber a cura? Mais dentro. Para onde foi que ele entrou depois de ser curado? Para o lugar onde era impedido dos homens deixarem que ele entrasse. Quando ele começou a entrar como um bom filho que dá os primeiros passos, observe isso, quando a criança dá os primeiros passos, se o pai estiver na frente do filho, o filho que aprendeu a andar vai na direção do pai. O homem, quando dá os seus primeiros passos com uma criança que nunca andou, a primeira coisa que ele faz, sabe onde é? É entrar para dentro. Onde é que está o pai? O pai está no templo. O pai está dentro da casa. O filho agora vai na direção do pai. O filho agora vai procurar onde é que o pai está. O filho agora dá os primeiros passos procurando aquele que lhe levantou e lhe fez andar como criança. Ei, eu quero lembrar você que você vai se levantar de novo. O pai vai te atrair de novo. O pai vai te seduzir de novo. O pai vai te dar uma direção de novo. Deus vai firmar os teus passos. Deus vai te levantar de novo e você vai andar na direção do Pai. Tem que andar na direção do Pai. O versículo de número 8 diz: e depois de ter dado um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E depois de ter dado um salto, ele é coxo, ele é paralítico, está sentado nas escadarias, e diz que ele dá um salto para cima. Salto na Bíblia fala de duas posições: a posição de cima e a posição de baixo. Não é porque ele já me levantou. Isso aqui é para quem é crente, para quem vive a fase do desânimo, a fase da desconfiança, a fase de não confiar em ninguém, A, em B ou C. E não é porque ele já me levantou, não é porque eu já dei um salto. Salto na Bíblia fala de duas posições: a posição de cima e a posição de baixo. Porque crente é assim. Tem dias que a gente está lá em... Diga para esse irmão que está ao teu lado, diga assim: não tenha medo não. Tem dia que sobe, tem dia que desce. O que eu não posso voltar a ser é coxo. Uma vez curado, curado para sempre. Sabe por que tem muita gente amargurada na igreja, irmão? E diz que serve a Deus, coração ferido, amargurado, cheio de mazelas, dando trabalho, dando dor de cabeça, dando problema na vizinhança, dando problema em todo lugar que anda, arrumando briga, intriga em tudo que é lugar, porque nunca foi curado. Quem é curado se levanta, põe de pé, dá um salto. Tem dia que não está bem, tem dia que está mal, tem dia que está mais ou menos, tem dia que está mais para cima, tem dia que está mais para baixo, mas nunca mais ele é coxo, porque quem é curado por Jesus está curado e ponto. Quem é curado por Jesus é sarado e ponto. Quem é curado por Jesus é curado de uma vez por todas e não fica nada pela metade. Porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo de número 1, versículo 6: eu estou persuadido, Paulo dizendo, falando de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6: eu estou persuadido, eu estou convencido, eu tenho certeza na tábua do meu coração, no cearense dizendo, eu tenho certeza na tábua do meu coração, que aquele que começou a boa obra, ó glória, é fiel para cumprir até o dia do Senhor. Ó glória a Deus, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até o dia que ele venha para nos buscar. Então, meu irmão, se você já foi curado, você é sarado para a glória de Deus. A Bíblia diz que ele deu um salto, pôs-se em pé e ele começou a andar.
Ele começou a andar procurando o Pai. Pergunta esse irmão que está do lado: tu ainda procura o Pai? Como criança, pergunta, como criança, tu procurava o teu? Eu não vejo esse homem depois que ele dá o salto. Pedro estende a mão direita. Mão direita na Bíblia significa o poder, a bênção, auxílio, ajuda. Isaías capítulo de número 59 está dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem seus ouvidos tampados para que não possa escutar as nossas vozes. Que mão é essa? A mão que salva. Que mão é essa? A mão que resgata. Que mão é essa? A mão que abençoa. Que mão é essa? A mão que limpa. Que mão é essa? A mão que protege. Que mão é essa? A mão que diz não. Que mão é essa? A mão que diz sim. Que mão é essa? A mão que segura. Que mão é essa? É a mão que chama. Que mão é essa? É a mão que desespera. Mão direita na Bíblia é a mão que significa o auxílio, a ajuda, o resgate, o poder de Deus manifestado. É tanto que quando o profeta Isaías diz: quem resistiu o braço do Senhor? Está falando de Cristo, o braço salvador do mundo, o poder salvador de Deus para com o mundo. Quem resistiu o braço do Senhor? Só quem se encontrou com Jesus de verdade sabe que quando nós nos encontramos com Jesus, irmão, quem se encontra com Jesus não resiste o braço do Senhor. Pode aceitar Jesus por qualquer coisa, por cura, por milagre, por emprego, porta aberta, por qualquer outra coisa, mas quem se encontra com Jesus não resiste o braço revelado do Senhor para com a humanidade. O braço do Senhor vai e resgata e pronto. Aí a Bíblia diz que Pedro dá a mão. E eu não vejo esse homem, irmão. Depois que ele dá o salto, se firma, põe de pé, começa a andar, eu não vejo. Talvez Lucas errou, não sei, mas eu não vejo. Ele levando as moedas que tinha, a adentrar o templo agora, que era a meta e o foco dele. Talvez a alegria desse homem de ser curado foi tão grande, que o que ele havia adquirido durante aquele dia, mendigando, pedindo, a Bíblia não diz para onde foi. A Bíblia não diz o que ele tinha, o que ele havia arrecadado. A Bíblia fala da sua enfermidade. A Bíblia fala da cura que ele recebeu. Observe o que o texto diz. A Bíblia não diz que ele tinha recebido. A Bíblia não diz que ele tinha algum denário, estáter, moeda, dinheiro, nada. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz o que ele tinha de dificuldade, diz o que ele recebeu, que foi o milagre. No reino de Deus, Deus não se importa com o que eu tenho. Deus não se importa com o que você tem. Deus não se importa com o que você é. Deus não se preocupa com o teu título. Deus não se preocupa com a tua influência. Deus se preocupa em registrar o que tem sido feito na minha e na tua vida. Quem entende aqui que Deus já fez alguma coisa na sua vida, levante a mão para cima e nunca se esqueça do que Ele já fez. Não é porque você tem, não é porque você é agora, não é porque você conseguiu ter, que o que você é vai se sobressair o que Deus fez. Não, porque a obra de Deus é a obra. O que eu tenho, que você adquiriu, simplesmente é bondade dele derramado em nossa vida. Mas o que mais importante é o milagre que Ele fez na minha vida e fez chegar onde eu e você estamos até agora. O importante não é o dinheiro. O importante é ser um homem erguido. O importante é ser um homem de pé. O importante é ser um homem que adora no templo.
O importante é ser um homem que anda à procura do Pai. O importante é ser um homem que tem épocas que está bem, tem épocas que está mal, mas em todos os tempos Ele continua sendo um milagre. Eu quero lembrar você que em todos os tempos Ele continuou sendo um milagre. Passou um capítulo, chegou no capítulo 4 e diz agora que os religiosos, os fariseus, Caifás e Anás, os mesmos que crucificaram Jesus, Caifás e Anás, agora vão ficar irados porque aquele homem foi curado. Olha aí, passou um capítulo 3, chegou no capítulo 4. O tempo aqui da glória, o tempo da exaltação a Deus é o tempo do milagre. Chegou o tempo da perseguição religiosa. Sabe o que aconteceu? O homem continuou sendo o mesmo milagre. Chegou perseguição para ele, ele continuou sendo milagre. Deus estava fazendo com que as pessoas olhassem para ele e diz: ele se encontrou com Deus, é um milagre. Os religiosos chegaram para ele dizendo: é esse aí que foi curado, ele continuou sendo milagre. Duvidaram dele, ele continuou sendo milagre. Levaram ele para o sinédrio, ele continuou sendo milagre. Ei, não importa para onde nos levarão, não importa o que passaremos na vida, você sempre tem que continuar sendo milagre que Deus fez o que você seja. Ei, não importa o que aconteça, não importa o que venha, não importa o que virão, não importa o que apareça, eu e você seremos para sempre o milagre manifestado nessa terra. Diga para essa pessoa que está do lado: você é um milagre. Diga de novo: você, meu irmão, é um milagre. Só nós servimos a Deus no tempo de hoje, mas é um milagre. Só você ser casado com uma mulher só no tempo de hoje é um milagre. Só você se conter em cuidar dos seus filhos em um tempo de hoje de tanta propagação do que é errado é um milagre. Só você acreditar ainda em homem de Deus hoje, pastor, em meio a tantos escândalos, é um milagre. Eu e você somos um milagre. A Bíblia diz que ele se pôs de pé e depois de dar um salto, versículo 8, ele louvava a Deus. O que significa louvar a Deus, pastor? Significa dar a Deus aquilo que pertence a Ele. Significa dar a Deus aquilo que o Senhor merece. E o que é que nós podemos dar a Deus se Ele é dono de todas as coisas? Louvor na Bíblia significa gratidão, de muitas vertentes da palavra. Gratidão aponta para reconhecimento. Gratidão aponta para fidelidade. Gratidão aponta para coração, para favor, compromisso. A Bíblia diz que ele louvava a Deus saltando, andando, e diz que ele entrou no templo louvando a Deus. Eu não posso deixar de louvar a Deus quando as coisas acontecerem de boas na minha vida. Quando tudo se arrumar, quando tudo der certo, quando eu abandonar as escadas, quando as moedas não forem mais importantes para mim, quando as migalhas que me oferecerem não for mais importante para mim, quando eu já estiver com tudo que eu preciso, que são os pés firmes, que é uma saúde restaurada para trabalhar e adquirir o meu próprio sustento, eu não posso deixar de louvar a Deus, porque só Deus fez por nós o que ninguém poderia fazer na porta. Não existe cálculo matemático que possa descobrir quantas pessoas entraram naquele templo no tempo em que esse homem estava vivendo na porta. Quantas pessoas entraram naquele templo no tempo em que o homem estava na porta, não sabemos.
Mas a Bíblia diz que apareceu João e Pedro. Apareceu duas pessoas que se encontraram com Cristo. E eles disseram para aquele moço: moço, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que tu precisa, eu tenho. Diga assim comigo, com a mão no peito, de olho fechado, diga assim comigo: eu tenho o que o mundo está precisando. Eu posso não ter ouro, diga, eu posso não ter ouro, posso não ter prata, mas eu tenho o que o mundo está precisando. Quem foi de vós aqui que chegou por dinheiro? Quem é que está aqui por dinheiro? Quem é que está aqui por ganância, alguma coisa de conquistar aqui recurso? Ei, ninguém que está aqui na Betel está por causa de dinheiro. Você está aqui porque alguém mostrou para você o que realmente eu e você precisávamos. O que eu precisava era Cristo. O que você precisava era Cristo. O que nos sustenta é Cristo. O que nos alimenta é Cristo. O que nos fortalece é Cristo. Você lembra de Deuteronômio capítulo número 8, quando Deus está falando com Moisés, no final da trajetória. Deuteronômio é um livro do resumo de todas as coisas. Diz que Deus está dizendo lá pelo versículo número 3, se não me engano, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz: eu te tirei e levei para o deserto para te humilhar, para saber o que estava em teu coração, ó Israel. Você entendeu o versículo? Eu te tirei do Egito, te levei para o deserto para te humilhar, porque tu é o meu povo, tu é a minha nação. Por isso eu te levei para o deserto para te humilhar, vírgula, para saber o que estava dentro do teu coração, ó Israel. Ei, Israel, em 40 anos que tu andaste comigo, tu nunca passou fome, os teus pés também não incharam, as tuas roupas não envelheceram. Aí Deus bota para quebrar dizendo: Israel, tu entendeu que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus no meio do deserto. Aí nós vamos para Mateus capítulo de número 4, diz que o Filho de Deus também está no deserto. Aí diz que ele vai ser tentado pelo tentador. Aí Satanás aparece tentando o diabo, tentando Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães e come. Aí Jesus se lembra de Deuteronômio capítulo de número 8. Ele diz: ei, Satanás, se esqueceu de uma coisa: o meu pai cuidou do povo dele por 40 anos do deserto, e nunca faltou roupa, nunca seus pés incharam, e nunca faltou comida para o povo se alimentar. Aí Jesus diz para Satanás: nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do meu Deus. Tudo que você precisa, o deserto pode dar para você. Não é o deserto que tem, é o Deus que está conosco no deserto. O deserto não deixa faltar nada. Aí Deus diz: Israel, eu te levei para o deserto para te humilhar, para saber o que estava no teu coração. O que tem dentro do teu coração, irmão, aqui essa noite? Pastor, Deus não sabe todas as coisas. Não sabe, sabe. Quando a Bíblia diz que Ele levou Israel para o deserto para saber o que estava no coração do seu povo, Deus está dizendo: eu levei vocês para humilhar por 40 anos, e para saber o que estava no coração de vocês, Deus está dizendo, para mostrar a vocês o que vocês eram de verdade, comendo do que eu dava, bebendo do que eu dava, vivendo do que eu fazia, debaixo da minha proteção, vencendo as guerras que eu estava. Eu levei vocês para que vocês entendessem, provei vocês para que vocês vissem quanto meu povo é ingrato comigo. Deus sabe o que está em teu coração. Deus sabe qual a intenção de você aqui nesse lugar. Seja mais grato a Deus, irmão. Louve mais a Deus. Ontem, quando eu pregava, quase todas as vezes que eu prego, eu me lembro o tempo que eu almejava pregar a palavra de Deus. Eu vi as pessoas pregando.
os irmãos sabem que aqui e acolá eu gaguejo muito, né? Principalmente quando estou nervoso, com raiva. Eu me lembrando, só Deus pode fazer isso. Pegar alguém que não sabia, tem medo das pessoas, e levantar alguém para falar no nome de Deus, isso é coisa de louco. Mas um dia Deus me disse: eu sei o que está dentro do teu coração. E Deus sabe o que está dentro do teu coração. Deus sabe por que você inventou esse negócio de servir a Deus. Deus sabe por que você está aqui. Deus sabe, Deus nos sonda, nos conhece. O coxo entrou, ex-coxo, louvando a Deus, versículo 9. E todo o povo viu ele andar e louvar a Deus. Vamos se equivocar agora e dizer assim comigo. Diga para você mesmo: eu não preciso dizer que sou um milagre. Os outros é que precisam ver que Jesus já fez alguma coisa na minha vida. As outras pessoas viram o ex-coxo andando, louvando a Deus, entrando no templo. Não é você que vai dizer que é, as pessoas que vão dizer: é verdade, ele era, mas agora não é mais. Ele mentia, mas agora não mente mais. Ele adulterava, mas agora não adultera mais. Ele roubava, mas não rouba mais. Ele era assim, mas agora não é mais. Ele se encontrou com Deus, ele agora é um milagre. Ele agora é um milagre. Ele era assim, era assado, mas agora ele é um milagre para a glória de Deus. Olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ela se veste, olha o jeito que ele fala, olha o comportamento dele, olha as amizades dele agora. Ele sim é um milagre. É os outros que vão dizer o que nós somos. Nós sempre seremos de verdade o que os outros disseram de nós, da nossa pessoa. Versículo 10 diz: e reconheceram, testificaram, perceberam. O reconheceram, testificaram, o reconheceram, o perceberam que era ele, o mesmo que estava sentado a pedir esmola. Reconheceram que eram ele e se encheram de admiração e de assombro pelo que havia acontecido com ele. E o reconheceram e tiveram por certeza que era o mesmo que mendigava, que estava à porta, e ficaram assombrados, cheios de admiração pelo que havia acontecido com ele. Você sabia que nós podemos ser um milagre, se encontrar com Cristo, ser erguidos por Cristo, mas a nossa história jamais vai ser apagada pelos aqueles que um dia nos conheceram lá fora. Quantas das vezes que eu vou para Canidé visitar meu pai e minha mãe, eu passo nas ruas onde eu fiz, aprontei e desfiz. E aquelas mulheres que ficam na calçada, sabe? Aqui no Chorão não tem. Ele agora é crente. Esse bicho está bem roubando no meio do mundo. Imagina, não tem condições. Olha a barba dele, olha o jeito dele. Não tem condições, eu não acredito nisso. O milagre que ele faz é no tempo de hoje, é da agora para frente. Mas a história vai ficar para trás. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento, ele não lembra mais. Não é que Deus não lembra, ele não faz questão de levantar. Mas o mundo sempre vai dizer: era assim, era isso, era aquilo, era aquilo. Mas você sempre vai saber de uma coisa: você não era aqui, você não é hoje aquilo que você foi lá atrás. Você é da agora para frente,
dos 40 anos que você começou a aprender a andar de novo. Você será, a partir do momento que você se encontrou com Cristo, você começou a andar diferente, você começou a trilhar uma nova história. Você não viverá sempre de museu, você não viverá sempre para trás. Você que é esposa, você não pode estar sempre lançando na cara do seu marido: ah, tu fez isso, ah, tu fez aquilo, eu me lembro que tu fez. O marido não pode sempre estar lançando na cara da esposa, dizendo: ah, eu nunca me esqueci do que tu fez. Não, não, a nossa história é traçada e trilhada pelo novo caminho, é da agora para frente, depois de que nós nos encontramos com Ele. Se nós somos revirar a vida de todo mundo aqui, vai ter problema. Todo mundo é ex alguma coisa. Jesus está na casa de Simão. Aí a Bíblia diz, se eu não me engano é Lucas capítulo 12, diz assim: Simão, ex-leproso. Jesus está sentado na mesa com um homem que é ex-leproso. E a Bíblia faz questão de dizer: Simão, ex-leproso. Na casa de Deus, todo mundo é ex alguma coisa. Ele tirou alguma coisa de nós e nos fez ser nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: porém, se alguém está, vírgula, nova criatura é em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é em Cristo. Porque as coisas velhas se passaram, e eis que todas as coisas se fez novas para a glória de Deus. Ele começa a andar, o povo se maravilha. Diferente para o gadareno, irmão. Marcos 5, o gadareno que morava nos sepulcros do cemitério. O gadareno fez uma coisa: saiu pregando, abriu um monte de igreja em Decápolis. Saiu pregando. E as pessoas creram no gadareno. O que foi que esse homem fez aqui? Nada. Ele entrou no templo, se ergueu, ficou de pé, abandonou a escada, abandonou o limite. É noite de você abandonar o limite, aquilo que lhe impede. Tem crente que serve a Deus, mas tem sempre uma barreira impedindo de você chegar mais profundo na intimidade. Tem crente que não consegue vencer as barreiras. Barreira da desconfiança, barreira do pecado, barreira da angústia, um monte de barreira de empecilho. É noite de você vencer a barreira, é noite de você vencer o empecilho que lhe impede de você chegar mais profundo no relacionamento com Deus. Esse homem, ele não faz absolutamente nada. Ele não sai dizendo que é Jesus. Ele não sai pregando, ele sai louvando, agradecendo. Porque ele entendeu uma coisa: as pessoas ficavam olhando para ele, dizendo: é ele, o mendigo lá. É o que mendigava na porta. Ele não diz nada. Calado ele está, louvando a Deus, ele continua. Não dá resposta para quem não acredita nele. Vai continuando adorando no templo, passeando no templo, adorando. As pessoas veem que estão dentro do templo, os que estão lá dentro, não é os que estão fora, é os que estão dentro. Diz: é o mendigo. Ele continua louvando da mesma forma. Porque esse homem entendeu uma coisa que eu preciso entender, e a igreja precisa entender: nós não precisamos provar nada para ninguém, irmão. Eu só preciso ser o que sou, o que Jesus já fez na minha vida para que eu seja. Não importa se vão acreditar em mim, se vão acreditar em você. Fecha os teus olhos e adora. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser: não acredito, não. Agora é crente: ah, não acredito, não. É ela mesmo, é ela mesmo. Não. A vida dele, o lugar dele é a porta pertence a ele. Se ele não estiver na porta, parece que nem existe porta. Ele já combina com a porta, ele já combina com a cuia pedindo lá esmola. Não. A porta é o lugar dele. Não, você vai continuar adorando a Deus, porque não importa o que falam de você. O interessante, o que nós temos que ser e viver na vida, é o que Deus já fez em nós, e Ele planejou para que nós íamos ser para Ele. Não preciso que ninguém acredite. Quando a Bíblia diz que isso acontece, ele é um milagre. Diz que agora o Sinédrio vai vir contra Pedro agora e João, dizendo: por que vocês fizeram essas coisas? Por que vocês fizeram isso? Versículo de número 7. Versículo de número 7 do capítulo 4 diz assim, ó:
E os fariseus, Anás, Caifás, os religiosos, os do Sinédrio, outra tradução, versículo 7, pondo-se no meio dos discípulos, perguntaram, dizendo: com o poder de quem, ou no nome de quem vocês fizeram esse milagre? Está vendo aqui a preocupação do sistema? Sabe por que os milagres, muitos milagres acontecem na igreja? Porque nós estamos interessados em dizer onde foi a igreja que aconteceu o milagre. Os religiosos correram para cima do homem que era coxo, de João e de Pedro, e assim: ei, é no nome de quem que vocês fizeram isso? É no poder de quem que vocês fizeram isso? Diferente de quem é discípulo de Jesus, a glória sempre vai ser de Cristo. Mas a religião é de lascar, irmão. A religião sempre vai querer o mérito para ela. E quando nós entendemos que quem cura é Deus, que quem levanta é Deus, que quem nos tira da escadaria é Deus, que quem nos leva mais para dentro é Deus, ei, meu irmão. Ei, o mérito não é de Pedro, o mérito não é de João, pastor. Olha o que diz o versículo de número 11, versículo de número 11 de Atos 3. E o coxo já juntou-se, e o coxo aproximou-se de Pedro e de João. Diga assim comigo: eu vou ficar perto de quem me abençoou. Eu vou ficar perto de quem me ensinou quem Cristo é. Não basta ser um milagre, tem que estar perto de quem serve a Deus, meu chapa. Aí a Bíblia diz que o coxo ficou perto, aproximou-se, ajuntou-se de João e de Pedro. E todo o povo correu perplexo, atônito, junto deles, até o pórtico de Salomão, o pátio do templo de Salomão. Versículo 12. E Pedro, vendo isso, vendo o povo, respondeu à multidão, dizendo: por que, ó povo israelita, por que vocês ficais maravilhados disso? Ou porque fitai os olhos em nós? Ou porque vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos o poder ou a piedade de fazer esse homem andar? No capítulo de número 3, Pedro está dizendo no versículo de número 4: o coxo olha para nós. Versículo número 4, ei, Pedro e João está dizendo: ô coxo, não temos prata nem ouro, mas eu tenho o que tu precisa, olha para nós. Versículo de número 12, o coxo não é mais coxo, agora é homem curado. Quando as pessoas vão aplaudir Pedro e João, sabe o que Pedro e João diz? Por que vocês estão olhando para nós? Não fomos nós que fizemos isso, foi Deus que está atuando em nós. É Deus que levantou esse homem da porta. Sabe qual é o problema de hoje, irmão? É porque se Jesus curar, não precisa nem ser nenhum de nós. Mas o pastor vai dizer: foi a minha igreja que o fulano foi curado. Foi eu que fui usado para curar fulano para curar Beltrano. E Pedro está dizendo: não foi eu. Ei, João, também não foi tu, João. Não olhai para nós. Ele diz no 4: olha para nós, te damos Jesus. No 12 ele diz: não olha para nós. Se a coisa der certo, irmão, a glória é de Deus. Se não der certo, a culpa é nossa. Quantas das vezes já não orei por pessoas e dizendo: Deus, cura, levanta. Quantos velórios eu já fui dizendo: Deus, levanta essa pessoa do caixão agora. Alguns meses atrás eu fui lá na Lagoa do Arroz, e tem uma criança lá que tem paralisia infantil, 17 anos se não me engano, dentro de uma rede.
E a mãe dele me pediu para fazer uma oração, e eu orei por ele com toda a fé que eu tinha. Dizer: Deus, quando eu abrir os meus olhos agora, o Senhor vai levantar esse menino dessa rede. Ele todo torto, o bichinho precisando muito, com a ferida nas costas, machucado de estar deitado há 17 anos. Orei, chorei, as lágrimas caíram em cima daquela criança. Usei toda a minha fé, clamei uma oração nos 15 minutos. E quando abriu os olhos, o menino estava do mesmo jeito. Simplesmente ele deu um sorriso e canto de boca olhando para mim. Eu entendi. Eu entendi que o que eu tentei fazer por ele, talvez nunca ninguém tinha tentado. O que nós temos que fazer é dar lugar a ele. O que nós temos que fazer é passar vergonha, arriscarmos dar certo, fazer o milagre no nome dele. É muito fácil, irmão, estar com 100 reais no bolso e lá no posto de gasolina abastecer 100 reais no carro. Difícil é eu acreditar que eu orarei sem dinheiro, dizendo: Deus, eu preciso de 100 reais, e eu sei que tu, Senhor, vai usar alguém para me abençoar. O difícil é Deus dizer: filho, ora, filho, profetiza o milagre. Você lembra quando Deus leva Ezequiel para o meio de vale de ossos secos? Deus não diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza que eu levanto. Deus dificulta mais ainda para Ezequiel, ele diz assim: Ezequiel, porventura pode esses ossos tornarem, esses ossos ressequidos tornarem a vida? Aí Ezequiel diz assim: Senhor, tu sabes, tu podes. Quando Deus direcionar você para fazer alguma coisa, você vai dizer: Senhor, é tu que faz, é tu que pode, é tu que sabe, é tu que opera todas as coisas, não sou eu que faço. Ninguém sabe fazer nada para Deus, é Deus que faz em nós. Aí Pedro está dizendo: não, porque vocês olham para nós, não fomos nós que curamos esse homem. Fica de pé em nome de Jesus, com a Bíblia aberta na mão, em Atos capítulo número 4. Versículo de número 10, leia comigo o versículo de número 10. Atos capítulo 4, versículo de número 10. Diz que Pedro e João olha para aqueles que estão ali ao redor deles e diz: sabei todos vocês e todo o povo de Israel que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificastes, porém a quem também Deus ressuscitou dos mortos. Por que que os discípulos dizem assim, ó: sabei todos vocês, fariseus, os do Sinédrio, sabeis todo o povo de Israel, que foi o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que fez todas essas coisas. Pasmem com o que eu vou dizer aqui. Na época de Jesus era o mesmo que acontecia hoje. O nome de Jesus era um nome popular. Os pais tinham seus filhos e colocavam o nome de Jesus, de Yeshua, acreditando que talvez o seu filho poderia ser o Messias. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, apareceram muitos Cristos, muitos Jesus dizendo: é eu que curo, é eu que faço, é eu que levanto, é eu que abençoo, é eu que dou, é eu que sou, é eu que estou no meu fazendo tudo isso que precisa ser feito. Aí Pedro e João dão uma pista dizendo: é no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Só funciona se for no nome dele.
Não é em qualquer nome que o coxo deixa de ser coxo. Não é em qualquer nome que o bebum deixa de ser bebum. Não é em qualquer nome que qualquer um deixa de ser o que era. É no nome de Jesus Cristo Nazareno. E só quem se encontrou com o Nazareno, levante a mão para cima. Só quem era coxo não é mais coxo. Só quem é livre, só quem era aprisionado e agora é liberto. Só quem se encontrou com Jesus Cristo de Nazaré. Abra a tua boca, dê o maior glória a Deus que você puder essa noite. É no nome de Jesus Cristo que esse homem está curado. Versículo 12: e nenhum outro nome há salvação, porque abaixo do céu não há outro nome dentre todos os homens em que nós possamos ser salvos. Só o nome do Nazareno salva. Só o nome do filho do carpinteiro José salva. Só o nome do filho de Maria salva. É o nome de Jesus Cristo que salva. Não há outro nome debaixo do céu a qual a humanidade possa ser salva. É o nome de Jesus Cristo que está acima de todos os nomes. É o nome dele que nos salva. Versículo 13: então todos que ali estavam, vendo a intrepidez de Pedro, a intrepidez de João, sabendo que eram homens iletrados, todo o povo ficaram maravilhado, e o povo reconheceu que eles verdadeiramente estiveram com Jesus Cristo. Quem um dia se encontra com Jesus de verdade, todo mundo sabe. Quem se encontra com Jesus de verdade, todo mundo fica sabendo. Como foi que reconheceram que eles estiveram com Jesus? Pelas palavras que eles falaram agora. Reconheceram que eles estiveram com Jesus pelo Espírito Santo que usava a vida deles agora. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, se você mudar o seu vocabulário, se você um dia se encontrar com Jesus, se já se encontrou com Ele, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo vai ficar dizendo: ela se encontrou com Deus. Todo mundo vai dizer: ele se encontrou com Jesus, é verdade. Todo mundo vai dizer: ele não é mais a mesma, ela não é mais a mesma. Vai ver a diferença de Deus em sua vida, vai ver a transformação de Deus em sua vida. Todo mundo vai dizer: ela não é mais a mesma, ele não é mais o mesmo. Eles se encontraram com Jesus de verdade. (15). Todavia, os fariseus mandaram ele sair do sinédrio e consultavam o sinédrio, a religião, os religiosos fariseus entre si. O que Jesus faz na vida de alguém, irmão, a religião jamais vai compreender o que foi feito. Um dia que o Cizinho me falou: me perdoe, Cizinho, da tua história lá em Acarape, solteiro, como tu veio parar aqui no Campestre. Lembro-me da minha história, lembro da história de alguns aqui. 14. O coxo está de pé dentro do sinédrio. Impossível um deficiente entrar no sinédrio. Era impossível, ele está lá. A religião está vendo que existe milagre. O 15: expulsam João e Pedro e o ex-coxo para fora. 15: e eles discutiam entre si aquilo. Quantas vezes eu não fui na macumba para deixar de ser viciado em cocaína? Quantas promessas minha mãe não fez para me largar o cachimbo? Quantas coisas eu não fiz? Quantas missas? Quantos Pai Nosso eu não rezei? Quantos rosários eu não desbulhei de joelho, confessando meus pecados perante a um homem de batina?
O que Deus fez e faz na nossa vida, irmão, é o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu não vim para batizar, mas eu vim para pregar o Evangelho. Deus não me enviou para batizar, mas sim para pregar o Evangelho, não com palavra de sabedoria humana, para que se desvirtue a cruz de Cristo, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, porém para nós que somos salvos, é o poder de Deus que está nos transformando. Ei, quem nos transforma é o poder da palavra de Deus. A religião jamais vai entender o que Deus fez em tua vida, a religião jamais vai entender o que aconteceu na minha vida, e o mundo jamais vai entender o que aconteceu na tua vida. Só Deus vai nos dar a devida revelação do que já tem sido feito em minha e na tua vida. É por isso que quando nós somos milagre de verdade, irmão, por isso que nós, quando somos milagre de verdade, sabe o que acontece? A religião não nos aguenta. A religião expulsou eles 3 para fora, porque quem é milagre é milagre, e quem é religioso é religioso. Eu fazendo Satã, lembrei do Amalbi. Nós sabemos o que nós somos. Religioso é religioso, milagre é milagre. Placa de igreja é placa de igreja. Filho de Deus é filho de Deus. Mulher de Deus é mulher de Deus. Homem de Deus é mulher de Deus. Não é o título que sustenta o homem de Deus a igreja, não é a cadeira que sustenta a mulher de Deus a igreja, é o milagre que você é. Aí diz que eles expulsam eles para fora. Eles expulsam eles para fora. E o 16 é: e eles diziam: o que nós vamos fazer com esses homens? Porque na verdade é manifesto, nós estamos vendo, e todos os que habitam em Jerusalém temos visto esse milagre, e é notório, é visível o que foi feito por esses homens, e nós não podemos negar que é milagre. Está vendo a religião? Pedro diz: não foi nós que fizemos, mas a religião diz: foi o homem. Mas nós não podemos negar que é milagre. Todo mundo sabe, irmão, que o que acontece no meio do povo de Deus é milagre. O governo não apoia a igreja, porque a igreja é uma instituição independente, e não existe clínica de recuperação que possa salvar mais pessoas dependentes de químicas, das drogas, do que a igreja, do que a instituição chamada igreja. A palavra de Deus é o remédio que sara o coração do dependente químico. Eles não entendem, mas nós sabemos que é milagre. O mundo não entende, mas nós sabemos que é milagre. Todo mundo saberá um dia que nós somos o milagre de Deus nessa terra. E o 18 diz: e os fariseus chamaram e ordenaram a ele que de nenhum modo falasse e ensinasse no nome de Jesus. Agostinho de Hipona disse assim uma vez: pregue a palavra, e quando houver necessidade um dia, abra a sua boca. Agostinho está dizendo assim, ó: pregue a palavra sendo você o exemplo. Pregue a palavra sendo você a palavra. Pregue a palavra, as pessoas olhando para você e vendo que você é um milagre. Quando houver necessidade, abra a sua boca e fale alguma coisa. Agostinho está dizendo o que esse versículo está dizendo. Os fariseus disseram a Pedro, João e o coxo, o ex-coxo, dizendo: não ensine e nem fale mais nada no nome desse Jesus. E quem é transformado por Deus, meu irmão, não precisa falar muito, basta só sendo o que é de verdade. As pessoas olham e dizem: é milagre.
As pessoas olham e dizem: não precisa aquele cara falar nada para mim, mas quando ele passa por mim, eu sinto a presença de Deus na vida dele. Quando aquela irmã dá a paz do Senhor para mim, eu sinto a graça de Deus na vida dela. Quando aquele irmão prega, eu sinto a graça de Deus na vida dele. Quando aquela irmã louva, eu sinto a graça de Deus na voz dela. E o versículo 20 diz: não pode. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Feche os teus olhos, coloca a mão no peito e diga assim comigo: eu não posso ficar calado, porque eu tenho ouvido e eu tenho visto. Senhor, boa coisa é, Senhor, sabermos que o Senhor um dia com teu braço forte nos resgatou. E aqui estamos nós, Senhor, usufruindo daquilo que o Senhor é em nós. Eu sei, Senhor, que muitas das vezes nós estamos por cima, estamos por baixo. Eu sei que muitos, Senhor, ainda não creem que nós somos, Senhor, uma nova criatura, que nós abandonamos a escada, que nós já estamos dentro do templo. Eu sei, Senhor, que o mundo não quer que nós venhamos dar, Senhor, o mérito a Ti. Mas nós declaramos essa noite, Senhor, enquanto vida nós tivermos, a honra, Senhor, será dada a Ti. Não é qualquer Jesus que salva, é o Nazareno, é o da Galileia, é o simples, é o nascido na manjedoura, é o ferido de dores, é o que não se esqueceu de onde Deus havia o levantado, é o que se fez carne e habitou no meio de nós. Faça essa oração comigo, faça essa oração comigo, com a mão no seu peito, diga assim comigo: Senhor Jesus, me ajuda a ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu sou, diga eu sou, dependente teu. Eu preciso do Senhor em minha vida. Não sabemos qual é o final da vida desse homem, mas sabemos de uma coisa: ele se encontrou com Deus. Eu não sei qual é o final da tua vida, mas eu queria que você tivesse um encontro com Deus de verdade. Ele tem 40 anos e muda de vida. A Bíblia não diz o final da sua vida, mas diz que ele foi transformado com a única oportunidade que apareceu para ele. Assim, por isso, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha da parte de Deus um tempo de paz. Que haja paz na vida de vocês. Que haja paz na vida de vocês, irmão, né? Que haja verdadeira paz na vida de vocês. Que haja verdadeira paz na família, nos filhos de vocês. Eu falo de paz verdadeira, eu falo de tranquilidade, eu falo de ser uma pessoa totalmente transformada por Cristo. Nós não fomos chamados para ser uma religião, nós não fomos chamados para ser uma igreja, é o Betel. Nós não fomos chamados para ser simplesmente uma placa, nós somos chamados para ser milagre de Deus. Tem mais alguém para vir para Jesus? Venha, não tenha vergonha não, irmão. Sei que a pregação não foi tão assim, que eu estou com a garganta baqueada, mas você entendeu o que foi pregado. Venha para Jesus. Jesus te ama de maneira extraordinária, que Ele deu o seu Filho por você.
E eu não sei como é que você quer consertar a tua vida sem Jesus. Um dia, se alguém conseguir consertar a sua vida sem Cristo, por favor, me diga. Eu terei mais do que aprender com você do que eu ensinar você. Não tem? Estenda as mãos para cá, vamos orar pelos nossos irmãos. Deus abençoe a irmã Jeane, Pai. Perdoa os seus pecados, Senhor. O Senhor sabe que eu fico feliz porque o Senhor honrou as minhas lágrimas. Fico feliz porque o Senhor escutou a minha oração. Teus ouvidos não estão tampados. Abençoe a irmã Fabiane, Senhor. Abençoe o irmão Né. Que o Senhor venha, Senhor, ser com eles, protegê-los, Senhor, debaixo da tua graça. E dá, Senhor, a devida paz, a devida liberdade. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua boa palavra. Nós saímos daqui essa noite, Senhor, entendemos, Senhor, o que foi pregado. E nós jamais, Senhor, iremos esquecer, Senhor, essa palavra, essa mensagem que foi ministrada sobre os teus filhos. Que o verdadeiro arrependimento venha sobre eles, que haja perdão na vida deles, Senhor, e que todo mundo possa olhar para eles e dizer: meu Deus, é milagre mesmo. Que o Senhor tire da vida deles, Senhor, tudo aquilo que atrasa, tudo aquilo que é tropeço, tudo aquilo que é empecilho. Que o Senhor venha abrir as portas da adoração, a porta da intimidade. Eles venham entrar para o lugar secreto, para o santíssimo lugar, e eles iam te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, porque o Senhor procura assim tais adoradores que assim o adorem. Eu ministro, Senhor, sobre a vida dos teus filhos a liberdade, Senhor, o amor, o perdão, a hombridade, o companheirismo, Senhor, o amor eros, o amor ágape, o amor filipe. Que haja, Senhor, toda, Senhor, graça abundante derramada sobre a vida desses dois casais, Senhor. E que o Senhor possa fazer ainda mais o que nós te pedimos e pensamos, Senhor. Nós oramos assim, ministramos na vida dos teus filhos, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus mais forte. Amém. Irmãos, quinta-feira nós teremos a nossa casa de bênção, tá bom? E na outra quinta nós teremos o Jesus nas ruas. Terça agora nós temos o nosso culto e culto de oração, sexta doutrina, domingo nosso culto de missões.